Nas últimas semanas de 2021, muito se falou sobre a compra de Botafogo e de Cruzeiro por, respectivamente, um investidor internacional e por Ronaldo Fenômeno, agora empresário, dono do Valladolid na Espanha e também dono do Cruzeiro, ao se concluir esse processo de aquisição do clube mineiro pelo ex-jogador. O aporte inicial, no caso específico de ambos os times, o valor do negócio, seria em torno de 400 milhões de reais. Isso deixou esse movimento, essa nova perspectiva, deixou felizes, eufóricas até, as torcidas dos dois times que disputaram em 2021 a segunda divisão do futebol brasileiro. Como se sabe, o Botafogo obteve o acesso. O Cruzeiro, pelo terceiro ano seguido, vai jogar a Série B. Ou seja, um sopro de esperança na expectativa de dias melhores para botafoguenses e cruzeirenses. Mas esses 400 milhões das aquisições, qual é o tamanho desse dinheiro do mercado do futebol? Falaremos sobre isso e faremos um paralelo com dois caros atletas contratados nas últimas temporadas por um clube do futebol brasileiro, nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio de Vexter. Vexter é um aplicativo gratuito de investimentos na Bolsa de Valores. Você fará o download ao final desse vídeo no link que está aqui embaixo na descrição. Com o download você terá no seu celular Vexter para utilizar o simulador que vai te oferecer 100 mil reais fictícios e com esse dinheiro virtual você fará aplicações na Bolsa, simulações de aplicações na Bolsa de Valores, isso mesmo. Ou seja, Vexter vai permitir que você exercite a sua capacidade, o seu entendimento, o seu desenvolvimento na hora de investir em ações. Com esse dinheiro virtual você vai treinar, você fará um cadastro e com isso você também receberá primeiros passos na Bolsa de Valores, que é um curso para te dar noções iniciais a respeito do tema. Você vai aprender a investir de maneira inteligente. E no aplicativo você também terá acesso às principais notícias do mercado financeiro para ficar sempre bem informado a respeito do mercado de ações, a respeito da Bolsa de Valores e fazer aquele investimento mais certeiro. No momento que você perceber que os seus investimentos do simulador, os seus investimentos virtuais são interessantes, você pode usar aquela sua economia, aquele caraminguá, aquela graninha que você tem guardada, aplicada num fundo eventualmente muito conservador, um CDB, poupança, que rende muito pouquinho, e de repente colocar parte desse dinheiro, pelo menos, na Bolsa de Valores, porque você estará devidamente treinado e preparado, porque passará por todo esse período de assimilação e de treinamento utilizando o aplicativo Vexter. É importante frisar o seguinte, o Vexter tem simulador com cotações em tempo real, tá? Esses 100 mil reais são dinheiro fictício, é sempre bom lembrar, tá? É uma carteira de investimento simples e intuitiva e o resumo diário das principais notícias do mercado. Tudo isso você vai encontrar, além das análises, como eu disse, dos investimentos feitas, análises feitas por profissionais, Ou seja, a possibilidade de, a partir daí, você abrir uma conta real, uma conta real, para você fazer investimentos de verdade. Essa conta você pode abrir, evidentemente, na Corretora Genial, que é quem oferece a você o aplicativo Vexter. Faça o download ao final do vídeo e lembre-se, tá? Vexter é um aplicativo para que você aprenda a mexer na Bolsa de Valores, a investir na Bolsa de Valores. Não tem esse negócio de ganhar dinheiro da noite para o dia, promessa de ficar milionário, nada disso. É outra coisa, é para você se desenvolver e aprender a lidar com as ações na Bolsa de Valores a partir da utilização de Vexter, que é um aplicativo trazido a você pela Genial e apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, apoia a nossa cobertura jornalística independente aqui nessa plataforma. Então faça o download ao final do vídeo. Pois é, aplicação, dinheiro, falamos de Vexter, falamos de grana, falamos de 400 milhões. Valor das aquisições de Botafogo, de Cruzeiro, cada um 400 milhões. E aí muita gente pensa, pô, com essa grana tudo pode mudar. Primeiro é bom lembrar que esse dinheiro não vem de uma vez só. São aportes que chegarão aos clubes, digamos assim, em parcelas. 50 milhões no primeiro ano, mais 50, etc. e tal. Parte desse dinheiro, como já foi amplamente explicado na imprensa, tem que ser utilizado para abater dívidas dos clubes. Então não é um dinheiro que fica limpo ali para comprar jogador. E aí vem um ponto que é muito importante. 400 milhões. Você imagina que com esse dinheiro pode contratar que tipo de jogador? Dá para contratar bons jogadores? Dá. O Cruzeiro e o Botafogo, tendo acesso a parte desse dinheiro, pelo menos, poderá melhorar o nível do seu elenco, dos seus elencos? Em tese, sim. Só que você está vendo que no Cruzeiro, ao contrário do que se imaginava, Ronaldo e seus pares, com Paulo André, que foi um ótimo jogador, é um profissional muito sério, hoje trabalhando fora dos campos, já que pendurou as chuteiras, eles estão cortando
alguns gastos. Estão colocando, digamos assim, os custos do Cruzeiro dentro de um orçamento real. Então não tem festa, não tem nenhum sinal aí de farra desse começo, não. Pelo contrário. Porque é assim que você vai reconstruir um clube. Organizando financeiramente, colocando os pingos nos is, tudo arrumadinho, direitinho, para que aí sim possa dar um passo de cada vez. Então esse primeiro movimento parece absolutamente natural. O torcedor às vezes imagina que vai chegar lá um investidor, contratar muitos jogadores caros, colocar um timaço em campo. Bem, não me parece que vai ser assim. Não significa que no futuro não possam acontecer outros investimentos, que eles não possam atrair outros investidores e o cenário possa se modificar. A expectativa até é essa, mas no médio prazo, talvez até no longo prazo. Não é instantâneo, não tem essa cura instantânea. E aí você imagina, 400 milhões, de novo, é muito dinheiro. Digamos que chegasse metade dessa grana de uma hora para outra, para o Botafogo, para o Cruzeiro, para um dos dois ou para ambos, né, para que pudessem contratar jogadores. Vou dar aqui um exemplo muito rápido. Você sabe quanto custaram ao Flamengo? Tá? Foram contratações feitas em euro junto a times italianos. Pedro e Gabigol, em dinheiro de hoje, pela cotação do euro, aproximadamente 199 milhões de reais. Quase 200 milhões de reais, ou seja, os dois custaram praticamente a metade desses 400 milhões, que é o dinheiro inicial que se fala muito aí pela aquisição dos dois clubes. Ou seja, você vai conseguir bons jogadores se você tivesse dinheiro, se esse dinheiro estivesse disponível, poderia? Claro que sim, melhoraria, ambos os elencos seriam enriquecidos tecnicamente. Mas para você pensar nos jogadores mais caros do futebol brasileiro, nos times mais fortes, pegando só esse exemplo, poderia citar exemplos também dos jogadores do Palmeiras, jogadores do Atlético Mineiro, etc. Você vê que só esses dois custaram quase 200 milhões, gente. São jogadores muito caros, é verdade. São dois dos mais caros jogadores contratados aí em tempos recentes por um clube no futebol brasileiro. Mas mostra que a régua dos times que são mais fortes, mas com maiores investimentos, está lá no alto. Então é uma longa caminhada, deverá ser. É uma perspectiva interessante, eu acho que isso deve sim animar o torcedor, mas é preciso ter pé no chão, entender o tamanho dessa grana e entender que esse processo de recuperação de um clube ele é aos poucos. Por exemplo, você tem investidores na Inglaterra que transformaram equipes como o Chelsea, que era um time médio, mas com momentos de grandes na história do futebol inglês, transformou num dos times mais fortes, 2 vezes campeão europeu, várias vezes campeão inglês, porque o Abramovich fez investimentos pesados. Mas outros clubes não têm investimentos tão altos assim. O próprio Crystal Palace, né? Aliás, o John Textor, que é o dono do de parte das ações do Crystal Palace, que está adquirindo aí o futebol do Botafogo, os investimentos feitos no Palace, que é um time pequeno de Londres, que se firmou ali na primeira divisão e hoje pode ser visto até como um time médio, eles não são tão pesados. O Palace não briga por título, por vaga em competição europeia, ele briga para ficar ali, de preferência no meio da tabela e sem risco de rebaixamento. Então, você vai ter que avaliar lá na frente até como esse investidor enxerga o clube que ele está comprando. Como é que o investidor do Botafogo enxerga o Botafogo? Como é que o Ronaldo enxerga o Cruzeiro nos próximos anos? O Cruzeiro fortíssimo, brigando por títulos importantes, ou o Cruzeiro saindo da segunda divisão, brigando para não cair novamente, tentando chegar depois de uma colocação melhor, pouco a pouco? Como é que o Ronaldo... Isso a gente vai saber com o tempo. Então, num primeiro momento, acho que houve um certo excesso, uma euforia exagerada, que eu acho que quando parte do torcedor até compreensível. Ele é apaixonado, está sofrendo com o seu time, ele quer ver o Cruzeiro se recuperar, quer ver o Botafogo dar a volta por cima. Mas é preciso muita paciência, muita calma e entendimento de que a chegada de investidores não representa necessariamente, obrigatoriamente, que tudo vai se resolver. E os patamares, né, dos investimentos, dos times que jogam mais pesado no mercado, contratando jogadores aqui no futebol brasileiro, cara, isso está lá em cima, como você vê por esses dois jogadores, né? E o próprio Atlético Mineiro fez contratações não tão caras pagando multa, mas trouxe de volta ao futebol brasileiro só Diego Costa e Hulk, são jogadores muito caros. O Corinthians com o William, com o Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, agora Paulinho, o Douglas Costa no rebaixado Grêmio. Então você tem aí exemplos diversos de atletas caros. Daniel Alves, na experiência mal sucedida no São Paulo. Então são vários investimentos de atletas com remuneração altíssima, muitas vezes acima de R$1 milhão, e que chegam por valores altíssimos ao futebol brasileiro. No caso do Flamengo, nem citei o Gerson, que já foi vendido, custou 11 milhões de euros, foi vendido por cerca de 25, podendo chegar até a mais, dependendo das metas alcançadas eventualmente. E a Arrascaeta, por exemplo. Ou seja, aí chega agora também um Davi Luiz, caríssimo, jogador caro, não é barato, zagueiro de alto nível de Premier League, seleção brasileira, etc. e tal. Então você tem aí clubes que estão realmente muito fortalecidos,
porque passaram por cada uma à sua maneira, claro, por processos que os catapultaram a essa condição. Então, tanto o Botafogo como o Cruzeiro, o seu torcedor, precisa entender que esses passos iniciais podem significar uma recuperação e a volta aos tempos de glória em algum tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas essa cura não é tão simples e tão rápida, não é instantânea. Eu acho bem importante frisar esse detalhe para que as pessoas não fiquem criando a expectativa de que amanhã vai chegar lá Abramovich e vai contratar jogadores caríssimos. Não sabemos ainda. No caso específico do Cruzeiro, já temos até sinais muito claros de que o primeiro momento aponta na direção da austeridade, do pé no chão, da cabeça no lugar, dispensando jogadores caros, cortando profissionais que eventualmente não parecem necessários e tentando fazer o Cruzeiro se reestruturar com um time mais modesto no primeiro momento, até porque vai jogar agora o Campeonato Mineiro até o início da segunda divisão, daqui a alguns meses, e pode até iniciar com esse grupo um pouco mais barato, um pouco mais jovem, eventualmente, a temporada com a disputa do torneio estadual. E aí, quando começar a segunda divisão, até lá, até encorpar um pouco o elenco com algumas contratações, né? Até para você não ficar aí 3 meses pagando salários tão altos de jogadores que você pode trazer mais adiante, até de times da Série A, quem sabe, porque uma camisa importante pode atrair jogadores, o mesmo vale para o Botafogo. Então, é preciso entender, primeiro, que 400 milhões, comprou por 400 milhões. O que são 400 milhões? Bem, os 400 milhões seriam, em tese, 2 vezes o Pedro, 2 vezes o Gabigol. É tanto dinheiro assim para pensar na formação de um time, mesmo que esse dinheiro fosse um dinheiro só para contratar jogadores, não é, como já deixamos bem claro. Importante isso, importante uma reflexão, entendimento, para que amanhã o torcedor não fique decepcionado, achando que ia tudo se resolver num passo de mágica e acaba não sendo exatamente assim. Lembrando que esse vídeo tem o apoio e patrocínio de Vexter, que é parceiro aqui do youtube.com/MauroCesar, nos apoia aqui nessa cobertura jornalística no YouTube, e você faz o download ao final agora do vídeo, e com isso você vai aprender a investir na Bolsa de Valores sem arriscar o seu dinheiro, e sim com os 100 mil reais virtuais do aplicativo. E vai poder ser treinado intuitivamente, você vai treinando até um dia que você vai perceber que está na hora de fazer ali o seu investimento na Bolsa de Valores com mais segurança, com mais confiança, com mais conhecimento. De certa forma, é o que os investidores fazem também nesses clubes de futebol. Dominam o território, entendem o que está funcionando, para depois, quem sabe, fazer investimentos buscando um lucro lá na frente. Um lucro técnico, quem sabe um lucro financeiro. É isso. Lembrando também para você sempre aqui as nossas peças promocionais, o Caneca 360, também o Use 360, o curso online de jornalismo esportivo e a Pingback, onde eu escrevo toda semana, e o texto dessa semana fala sobre Jorge Jesus e Paulo Souza. Acesse o link também aqui na descrição do vídeo, confira e participe da Pingback. O link também na descrição te ensina como participar dessa nova plataforma, onde você pode também escrever como eu faço semanalmente, ok? Valeu, saudação!